Ada chegou em casa bastante frustrada com a sessão que fizera. Se perguntava se Otávio houvera mesmo acreditado nela, diante das lembranças que vieram à tona. Quantas vezes ela mesma se questionava se tudo aquilo havia acontecido? Sim, afirmava. Estavam apenas camuflados dentro dela, para que ela se mantivesse dentro do sistema de abuso, porque acreditava que era merecedora de tudo quanto passara. Nem sequer olhara ainda para o livro que lhe fora dado. A princípio, achava que não lhe daria qualquer benefício. Estava frio e ela resolveu que tomaria o banho, comeria alguma coisa e iria se deitar para pensar. Passava, às vezes, horas pensando. Era a forma que encontrava para o alívio momentâneo das dores. Conversava com seu anjo da guarda e arriscava, às vezes, falar com Deus ou Jesus, mas não conseguia fazê-lo com naturalidade. Não se sentia filha e irmã, ainda não se sentia digna de ter intimidade com seres superiores. Sempre que orava, olhava para cima. Achava impossível que, com tantos defeitos, tivesse o direito de tê-los como eternidade e sublimidade dentro de si. Desde criança, muito questionadora, buscava as respostas, ainda que não fossem de forma direta. Ganhou o apelido de perguntadeira e isso lhe provocava a raiva. Mesmo assim, quando ingressou na escola, voltou ao hábito de perguntar. Queria entender de verdade. Se entendesse, não esqueceria e não precisaria passar a noite sobre um livro em vésperas de prova. Cansada de olhar para o teto, resolveu pegar o livro que Otávio lhe dera como dever de casa para o fim de semana. Depois de ler todas as informações de orelha a orelha, iniciou a leitura do livro. A cada página lida, um espanto e uma pergunta. Eram tantas que pegou um caderno e começou a anotá-las. Leu até a exaustão e adormeceu. Todo o final de semana passou muito rápido e ela esperava ansiosamente o horário da terapia na segunda-feira. Bom dia, Ramiro. Como foi o seu fim de semana? Olha, Otávio, foi um fim de semana que eu considero proveitoso. Não que eu não goste da companhia de minha esposa, você sabe quanto a amo e respeito, mas precisava ficar sozinho neste final de semana. Os amigos lá de cima providenciaram tudo. Houve um seminário espírita na cidade vizinha que ela queria ir e não havia feito a inscrição porque os finais de semana era sempre reservado para visitas e outras programações. Ao chegar em casa, conversei com ela sobre as coisas que estava aprendendo e ela, compreendendo perfeitamente, propôs-se a ir ao seminário. Foi ótimo para nós dois. Ainda bem que ela é espírita, né? E sempre desejou que você realmente entrasse de cabeça nos estudos. Ramiro sorriu. E você, o que fez no final de semana? Rapaz, fui apenas ao clube sábado pela manhã e almocei por lá. Tentei me distrair vendo umas séries, mas não rolou. Nossas conversas não saíam de minha cabeça. Para acalmar a minha mente inquieta, fui buscar respostas para os meus questionamentos. A turma dos finais de semana não parava de ligar
Então quebrei as regras e aleguei estar gripado. Os amigos sorriram muito. Otávio se reuniu com os residentes, distribuiu um impresso com tarefas para a semana, bem como a lista de pacientes. Correram leitos juntos e depois Ramiro, que fazia a mesma coisa, buscou notícias de Brenda. Ela ainda continuava em coma, agora induzido, uma vez que acordara agitada, gritando muito, informou a enfermeira-chefe. Por favor, me passe o prontuário. Ela o fez. E antes da leitura deram uma conferida nos aparelhos e que percebeu que a atividade cerebral não apresentava os padrões normais. Leu o prontuário e perguntou: o Dr. Ricardo já chegou? Sim, mas entrou logo para o bloco cirúrgico, que hoje está cheio. O que aconteceu? 8 feridos, 2 gravemente, resultado de um racha na madrugada. Otávio respirou fundo, pensou e comentou: por momentos de prazer insano, acaba-se com a vida, sendo pela morte ou por sequelas incapacitantes. A moça concordou e ele pediu-lhe que avisasse a Ricardo que precisava falar-lhe, ainda que fosse por telefone. Agradeceu e saiu. Finalmente, chegara para Ada o momento da terapia. Ela amanhecera com forte dor de cabeça e náuseas. Ainda assim, sequer pensou em adiar a sessão. Preferiu pegar um táxi, porque não saberia se teria condições de dirigir no trânsito caótico da cidade. Bom dia, Ada. Bom dia, querida, cada vez mais bonita. A garota agradeceu timidamente e informou: o Dr. Ramiro espera. Pode entrar. Ada bateu levemente à porta e estranhou que o terapeuta não viesse recebê-la como sempre fazia. Ele estava ao celular e fez sinal para que ela ficasse à vontade. Alguns segundos sorrindo, disse-lhe: bom dia, Ada. Como passou o final de semana? Ela abriu a bolsa e de lá tirou um livro e um pequeno bloco de anotações. Parece que você fez o dever de casa direitinho. Queria descontraí-la, notou a sua palidez e abatimento. Fiz um grande esforço para vir, porque estou com uma terrível dor de cabeça e enjoo. Tomou alguma medicação para a dor e o enjoo? Tomei, mas não fez efeito nenhum. Você tem alergia a algum medicamento? Apenas cortisona e iodo de contato. Ele se dirigiu a um armário e veio com 2 comprimidos e um copo com água. Tome esse medicamento. São 2 comprimidos que deverão ser colocados debaixo da língua até dissolver. Só depois tome a água. Deite-se no divã e daqui a 10 minutos estará sem esses incômodos. Saiu do consultório e pediu à secretária que deixasse a porta do consultório aberta. Conferiu o toque discreto do celular e descobriu que Ricardo lhe mandava um ok. Pegou o elevador e em menos de 3 minutos estava no anexo do centro cirúrgico. Bom dia, Ricardo. Noite difícil, não é? Como, meu amigo, o que não se faz à procura irresponsável de busca pela adrenalina. Um foi a óbito assim que deu entrada no hospital. O que eu operei está com o crânio esfacelado.
Se sobreviver, será um milagre e terá vida vegetativa. Os outros se feriram muito, mas não correm risco de morte. Toda a equipe cirúrgica foi convocada, assim como 3 residentes do último período. Foi um caos. Foi um caos. Desculpe-me incomodá-lo, amigo, depois de uma noite assim, mas preciso saber sobre Brenda. Vi no prontuário que ela saiu do coma, mas teve que ser induzida a ele pela reação violenta que teve quando acordou. Realmente, diante dos gritos que ela dava e a agitação do corpo, fatores que podiam pôr a perder todo o sucesso da cirurgia, tive que acionar o coma induzido até que chegue a hora de ir aos poucos diminuindo a sedação. Ricardo, você pode fazer uma previsão de sequelas? Bem, quando ela acordou, estava com a parte do rosto paralisado e não moveu a perna esquerda. Dei graças a Deus por perceber que as sequelas têm possibilidade de serem revertidas, pelo menos uma parte, porque ela é muito jovem, o organismo tem maiores chances de recuperação. Quanto ao resto, meu amigo, fica a seu cargo. Ela pode ter amnésia parcial, surdez e dificuldade de fala. Mas vamos ser otimistas, ela está se mostrando uma guerreira. O corpo dá sinais claros de querer viver. Ainda bem. Bom descanso, meu amigo. Tem uma paciente me esperando. Obrigada. Rapidamente, Ramiro retornou ao consultório e inquiriu Ada sobre como ela estava passando. Ela se levantou. Graças a Deus, doutor. A dor de cabeça desapareceu, assim como o enjoo. Gostaria de ter esse remédio em casa para o caso de passar tão mal como passei. Não, Ada. Este foi um episódio ligado ao estresse dos novos acontecimentos e à ansiedade. Remédio não vai ajudar. Conhecimento, sim. Eu estou muito assustada com o que li a respeito de narcisismo. Tinha dele o estereótipo de que não passava de uma vaidade exacerbada que levava as pessoas a buscarem as luzes dos eventos e muito preocupados com seus dotes físicos e intelectuais. Mas vê-las portadoras de uma doença tão assustadora me trouxe à tona, desculpa, eu estou nervosa, todos os meus medos. Como diz no livro, disparou todos os meus gatilhos emocionais. Eu estou muito nervosa. Ada, não foi muito ortodoxo lhe dar o livro para ler. No entanto, foi a forma mais confiante e rápida que encontrei para pôr a nu sua realidade, que você nega constantemente, e preservar-lhe a vida, reconfigurar sua maneira de se ver e estar no mundo. Eu toda a vida tive muitos problemas em acreditar na maldade. Quando ainda assistia as novelas, considerava as pessoas, os vilãs e vilãos das tramas, como se não passassem de ficção, como bruxas ou vampiros. Infelizmente, a arte imita a vida, e não o contrário. Por mais criativo que seja um autor, ele parte de uma referência, um fato, uma atitude ou visão, que é o que dispara gatilhos, e nem todos são negativos. Suponho que esteja com muitas perguntas para fazer. Vamos agir assim. Atrele uma lembrança a uma interpretação nova que lhe chamou a atenção. Por exemplo, o prazer que esses doentes têm em
sentir-se nutridos e sentir-se bem com o sofrimento dos outros. Já comentei que meus pais eram muito festeiros, iam e davam festas por qualquer motivo. Fui criada assim e me sentia diferente, porque o barulho, as músicas e pedaços de conversa me deixavam dispersa e me causavam um cansaço ao ponto de eu ficar realmente exausta depois de 1 ou 2 horas neste tipo de ambiente. Sempre que tinha que me dar um tempo. Tenho ouvidos muito sensíveis. Desde meu primeiro ano de vida, minha mãe fez para mim uma fantasia de carnaval. Vi a foto e por muito tempo aguardei quando, de repente, há alguns anos atrás, elas desapareceram misteriosamente junto com todas as fotos de outra época da minha vida. Depois, as coisas se complicaram e as finanças não garantiam o sustento da família. Então as festas de carnaval ficaram meio escondidas. Quando estávamos adolescentes e quase todos já ajudavam em casa, meu pai tinha uma cota de clube que reativou. Era maravilha para nós os carnavais. Íamos aos bailes de sábado a domingo e nos divertíamos muito. Eu sempre queria ficar mais um pouco, mas quando minha mãe dizia vamos embora, não adiantava questionar. E eu sonhava com o dia em que me mandasse em minha vida. Eu passaria a noite inteira no baile, pois achava tudo aquilo uma delícia. Casei-me em outubro e comecei a contagem regressiva para o carnaval do ano seguinte. Aí sim, passaria uma noite inteira na folia. Foi com ansiedade que esperei Mateus chegar de viagem na sexta-feira. Mostrei-lhe com orgulho as fantasias que havia improvisado e ele se mostrou muito animado para o dia seguinte. Chegou o dia tão esperado. Eu estava numa felicidade só. Por volta das 18 horas, ele continuava deitado e o convidei para jantar. Aqui ele respondeu: é muito cedo ainda, não estou com fome. E não tirou os olhos da TV. Mas precisamos comer mais cedo mesmo, argumentei. Não podemos pular carnaval de barriga cheia. Ele me olhou com espanto, olhos arregalados. Pular o quê? E sorrindo eu disse: você está ficando velho antes do tempo? Hoje é sábado de carnaval. Você viu as fantasias? Eu lhe mostrei. Ele me olhou e seus olhos brilhavam de alegria. Com um meio sorriso, disse bem devagar e em bom tom: ninguém aqui vai para carnaval nenhum. O quê? Você enlouqueceu? Sempre planejamos isso. É um sonho muito esperado por mim e era o seu também. Sem tirar os olhos da TV, respondeu friamente: aqui ninguém vai. Falou vagarosamente e ignorando a minha presença, como se estivesse falando com a TV. Eu nada entendi, mas senti uma dor tão profunda que passei a noite inteira chorando e o dia seguinte também. Fiz várias tentativas para que me desse uma explicação. E a atitude dele foi de sair ou calar-me com palavrões. Com 4 meses de casamento, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Segundo o livro, os narcisistas grandiosos e perversos punem suas vítimas, gerando assim sofrimento para eles.
Pensei muito e não conseguia encontrar a causa de estar sendo tratada daquela forma. Ada, tente se lembrar de algum fato, uma atitude sua que possa ter despertado a raiva dele. Eu não me lembro. Ele já era viajante quando nos casamos. Só chegava em casa nos finais de semana. Convivíamos pouco. O tempo que ele passava em casa, me controlava o tempo inteiro para não ir nem à casa dos meus pais. Às vezes usando carinho e sexo, outras vezes brutalidade e silêncio.